Saudações. Vamos iniciar a leitura da Portaria 009/2020. Já deixei o documento disponibilizado aqui no desktop do meu equipamento. Vou ampliar aqui a visualização. Então aqui está. Portaria CEMED número 009/2020. Publicação número 278.595. Portaria CEMED número 009/2020. A Secretaria Municipal da Educação de Guarapari, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e, considerando a existência de pandemia do novo coronavírus, Covid-19, nos termos declarados pela Organização Mundial de Saúde, OMS, considerando a Lei Federal número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do novo coronavírus. Considerando o Decreto Estadual número 4.599-R, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Covid-19, em diferentes áreas. Considerando o Decreto Municipal número 254/2020, que declara estado de calamidade pública no município de Guarapari para enfrentamento da pandemia do Covid-19. Considerando o Decreto número 203/2020, o Decreto número 231/2020 e o Decreto número 206/2020, que suspendem as atividades escolares da rede pública municipal de ensino. Considerando que, em decorrência deste cenário, há a possibilidade de a suspensão das atividades escolares regulares poder se prolongar por um maior período, sendo normatizada por decretos posteriores, tendo em vista a identificação do tempo de distanciamento. Considerando o parecer CNE/CP número 5, de 28 de abril de 2020, que trata da realização de atividades pedagógicas não presenciais durante o período de pandemia do novo coronavírus, sugerindo que as redes de ensino busquem alternativas para garantir a continuidade das atividades escolares e minimizem a necessidade de reposição presencial de dias letivos. Considerando que o MEC homologou parcialmente o parecer do Conselho Nacional de Educação, CNE, abre parênteses, publicação no DOU do dia 1/6/2020, fecha parênteses, mantendo a autorização para que as atividades não presenciais possam ser computadas como carga horária letiva, de acordo com a deliberação de cada sistema de ensino. Considerando a Portaria CEMED número 008/2020, aquela que eu li ontem, que estabelece a implantação de atividades de complementação escolar para o acesso dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Guarapari, Espírito Santo, durante a pandemia do novo coronavírus. Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença. Resolve. Artigo 1º. Regulamentar o Programa de Atividades Complementares, PAC, ofertadas aos alunos da rede pública municipal de ensino de Guarapari durante a pandemia do novo coronavírus, incluindo a participação dos profissionais da educação, bem como o monitoramento das atividades realizadas pelos alunos. Artigo 2º. O objetivo desta regulamentação é fortalecer o vínculo entre a escola e as famílias e, mais especificamente, manter a rotina dos alunos com o processo de aprendizagem, buscando promover possibilidades de conhecimento e informação em período de distanciamento social. Artigo 3º. O programa de atividades complementares direcionado aos alunos das etapas de educação infantil, creche e pré-escola, anos iniciais e finais do ensino fundamental,
bem como para as modalidades da educação de jovens e adultos e educação especial, será coordenado pela Secretaria Municipal da Educação, desenvolvido em conjunto com as escolas municipais, por meio dos diretores escolares e equipe pedagógica. Artigo 4º. O programa visa, ainda, promover ações para que o maior quantitativo possível de alunos da rede pública municipal tenha acesso e realize as atividades complementares não presenciais, minimizando as desigualdades de oportunidade e garantindo os direitos de aprendizagem dos estudantes. Das atividades escolares complementares. Artigo 5º. Cada escola representada pelo diretor escolar junto à equipe pedagógica deverá estruturar sua forma própria e disponibilizar as atividades complementares aos alunos, de acordo com o contexto social e as singularidades da comunidade escolar a qual a escola está inserida, envolvendo todos os profissionais da educação da unidade de ensino. Artigo 6º. A escola desenvolverá um plano de ação no qual indicará quais as estratégias traçadas para oportunizar o acesso dos alunos e acompanhar semanalmente a realização das atividades complementares. Artigo 7º. O plano de ação terá como base as atividades complementares, podendo ser em 2 formatos, a serem definidos pela equipe pedagógica de cada escola. Primeiro formato, número 1, atividades organizadas pela Secretaria Municipal de Educação, com a colaboração dos profissionais das escolas, disponíveis no site do Núcleo de Tecnologia Educacional, conforme Portaria CEMED número 008/2020. Ou, a segunda alternativa, número 2, atividades elaboradas pelos profissionais da própria escola. Artigo 8º. O plano de ação deverá ser enviado à Secretaria Municipal da Educação até o dia 12/6/2020 pelo e-mail inspeçãoescolar@guarapari-edu.com.br e precisa conter no mínimo os seguintes campos: 1. Identificação da escola. 2. Objetivos, metas. 3. Formato escolhido conforme artigo 7º. 4. Desenvolvimento, estratégia, ações didático-pedagógicas elencadas para promoverem o acesso dos alunos às atividades complementares. 5. Recursos. 6. Metodologia, instrumento de monitoramento da realização das atividades pelos alunos. Abre parênteses. Como a escola realizará o controle das atividades entregues e realizadas. Fecha parênteses. 7. Avaliação, acompanhamento. Artigo 9º. Para o desenvolvimento do plano de ação, a escola poderá ter como base uma ou mais de uma das seguintes possibilidades didático-pedagógicas, entre outras que a equipe pedagógica planejar. 1. Elaboração e envio de atividades complementares pelos profissionais da escola CEMED, bem como o incentivo por meio de contato telefônico, redes sociais, cartazes, entre outros, para promover o acesso às atividades complementares disponíveis no site do Núcleo de Tecnologia Educacional. 2. Criação de blog/site próprio com atividades complementares elaboradas pelos professores da escola. Olha que interessante. Gostaria de parabenizar o diretor do Colégio Rosa Simões de Almeida, porque ele praticamente se antecipou a essa portaria. Ele já tinha, o nosso blog já está pronto, mas o mérito não é só meu. O diretor do Colégio Rosa Simões de Almeida ele pediu que o professor Pablo, locutor que vos fala, implementasse um blog, e está aí a portaria abrangendo essa possibilidade. Parabéns, diretor, pela iniciativa. Então, número 3 aqui. Criação de grupos em WhatsApp com alunos ou responsáveis para envio de atividades complementares disponibilizadas pela CEMED ou elaboradas pelos professores da escola. 4.
envio por e-mail de atividades complementares disponibilizadas da CEMED por meio do site do NTE ou elaboradas pelos professores da escola. 5. Entrega de atividades impressas elaboradas pela CEMED ou pelos professores das escolas às famílias / alunos na escola por meio de agendamento. 6. Outras estratégias. Artigo 10. Caso a escola opte por elaborar suas próprias atividades semanais, estas deverão ser supervisionadas pelo pedagogo para então serem enviadas às famílias, conforme fluxo estabelecido pela escola, em seu plano de ação. Artigo 11. Caso a escola opte por utilizar as atividades disponibilizadas pela CEMED, por meio do site do NTE, todos os profissionais da educação deverão elaborar atividades semanais que serão encaminhadas para o pedagogo e, após análise, enviadas à CEMED, para compor o banco de atividades do portal NTE. Parágrafo 1º. Após a análise, o pedagogo deverá agrupar as atividades por etapa / modalidade de ensino e enviar para a CEMED pelo e-mail correspondente. Educação infantil, aí tem aqui 2 pontos, né? Educação infantil.cemed@guarapari-edu.com.br. Temos aqui também ensino fundamental 1. Aí o e-mail seria esse aqui, ó, fundamental1@guarapari-edu.com.br. Aí temos aqui uma outra opção, ensino fundamental 2. O e-mail é o seguinte, setor-ensino-fundamental2@guarapari-edu.com.br. EJA, o e-mail é esse aqui, ó, eja@guarapari-edu.com.br. E educação especial, o e-mail correspondente é educaçãoespecial@guarapari-edu.com.br. Parágrafo 2º. O prazo para o envio das atividades pelo pedagogo à CEMED será até toda quarta-feira, em periodicidade semanal, considerando 10 de junho de 2020 como a data limite para o primeiro envio. Parágrafo 3º. No corpo do e-mail, o pedagogo deverá informar a escola e o turno que representa e listar quais os anos de ensino e disciplinas que se referem às atividades. No assunto deverá seguir o padrão de título, nome da escola, atividades semana, turno, exemplo, abre aspas, assunto, Escola Francisco Araújo, enfim, atividade semana 1, turno vespertino. Parágrafo 4º. Se houver mais de um pedagogo por turno na escola, apenas um deverá fazer o envio das atividades e identificar o nome do outro pedagogo no e-mail. Parágrafo 5º. As instruções para o formato das atividades a serem seguidas pelos professores são as constantes no anexo 1. Artigo 12. Para a elaboração das atividades, sejam as enviadas à escola ou à CEMED, orienta-se que estejam de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e as diretrizes curriculares da Rede Municipal de Guarapari, DCM, e demais documentos orientadores. Além disso, é preciso adotar metodologias inovadoras e utilizar tecnologias voltadas à aprendizagem dos estudantes, de forma a dar continuidade ao processo de desenvolvimento de habilidades e competências, valendo-se de recursos variados como a produção de fotos e vídeos, podcasts, animações, jogos, entre outros, adequados ao ano de ensino e à faixa etária de cada turma. Artigo 13. Todos os profissionais da educação deverão participar do programa de atividades complementares por meio remoto, auxiliando no processo de elaboração e ou monitoramento das atividades desta maneira. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Auxiliando no processo de elaboração e ou monitoramento das atividades. Desta maneira, cada profissional
dividindo-se com os demais, deverá entrar em contato com a família dos seus alunos para realizar as mediações necessárias, a fim de instruir as famílias e acessarem o site, imprimirem as tarefas ou irem buscar na escola a versão impressa. Em casos excepcionais, bem como realizar o controle dos alunos que estão tendo acesso e realizando as atividades. Parágrafo único. Não sendo possível a solução remota, os profissionais da educação, excetuando-se os servidores que se encontrem em grupo de risco. Tá certo. Tem que se fazer isso mesmo. Poderão ser convocados pelo diretor escolar em horário de trabalho para que compareçam à unidade de ensino para alinhamentos necessários, preservadas as instruções e distanciamento social e medidas de higiene, com exceção daquelas pessoas que se encontram no grupo de risco, para não expor essas pessoas à ameaça biológica do coronavírus. Artigo 14. A participação dos profissionais da educação, incluindo outras atribuições e especificidades que o diretor escolar e o pedagogo determinarem, poderá acontecer da forma descrita, sugerida no anexo 2 desta portaria. Artigo 15. Os profissionais devem estar à disposição dos educandos e das famílias de forma remota, em seus respectivos horários de trabalho, auxiliando no aprendizado dos alunos. Artigo 16. A equipe escolar deve estar empenhada no sentido de atingir a totalidade dos alunos, desenvolvendo diferentes estratégias para o alcance deste objetivo. Do monitoramento das atividades escolares complementares. Artigo 17. A unidade escolar ficará responsável por monitorar as atividades complementares, acompanhando e auxiliando cada um de seus alunos no processo de acesso e realização das tarefas. Artigo 18. Caberá a cada escola o auxílio na divulgação desta ação à comunidade escolar, o incentivo à realização das atividades por parte dos alunos, bem como o monitoramento das tarefas realizadas ou não realizadas. Artigo 19. A escola, por meio de seus profissionais da educação, deverá identificar os estudantes que não possuem acesso às atividades, buscando alternativas para sanar tais dificuldades. Artigo 20. A escola deverá elaborar um mecanismo, instrumento, planilha, contendo a lista dos nomes de todos os alunos por turma para realizar o controle semanal do acesso do aluno às atividades complementares, sejam elas disponibilizadas pela CEMED ou pela escola. Artigo 21. Cabe aos professores, sob supervisão dos pedagogos, estabelecerem o vínculo com as famílias dos estudantes de sua turmas e acompanharem o processo de realização das atividades de forma remota, a fim de fornecerem informações que alimentem a planilha de monitoramento da escola, com os dados de cada aluno. Artigo 22. A participação dos professores no monitoramento das atividades, incluindo outras atribuições e especificidades que o diretor escolar e o pedagogo determinarem, poderá acontecer conforme descrito, sugerido no anexo 3 desta portaria. Artigo 23. O monitoramento da realização das atividades dos alunos deverá ser feito semanalmente ou quinzenalmente, de acordo com a realidade de cada comunidade escolar, conforme estabelecido entre a direção escolar e a equipe pedagógica. Parágrafo único. Deverá ser feito o registro dos casos em que os profissionais não conseguirem contactar
os alunos / famílias, descrevendo no instrumento de monitoramento da escola e data horário, e como foi realizada a tentativa de contato. A cada nova tentativa de contato deverá ser realizado o registro da situação do aluno. Artigo 24. É recomendado aos pais ou responsáveis acompanharem, orientarem e manterem a rotina de estudos de seus filhos, cabendo-lhes ainda a tarefa de acessar o canal estabelecido pelas escolas ou retirar a coletânea de atividades na unidade de ensino, de acordo com dia e horário definidos por meio de agendamento junto à direção da escola, de forma organizada e sem aglomeração de pessoas. Artigo 25. Os casos omissos serão analisados pela Secretaria Municipal de Educação. Artigo 26. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de junho de 2020. Artigo 27. Revogam-se as disposições em contrário. Guarapari, Espírito Santo, 1º de junho de 2020. Sônia Meriguete, Secretária Municipal de Educação. Decreto número 579/2017. Anexo 1. Orientações para a elaboração das atividades a serem enviadas à CEMED para a composição do site NTE. Número 1. Identificar a atividade, nome da escola, professor, ano, série, disciplina. Número 2. Usar o formato do Word, fonte Arial, tamanho 12. Número 3. Quantitativo de questões. Educação infantil, abaixo, na linha de baixo, né? Educação infantil, anos iniciais e 1º e 2º ciclos, EJA. 5 questões por ano de ensino. 5 questões por ano de ensino. Na linha de baixo. Anos finais / disciplinas. 3 questões por ano de ensino. 4. Priorizar questões que contemplem a interpretação por meio de diferentes gêneros textuais, independente da disciplina. 5. Elaborar questões simples, com enunciado claro e objetivo para que os alunos, autonomamente, possam compreender o comando. 6. Poderão ser inseridas imagens no enunciado ou alternativas, desde que tenham boa qualidade. Além disso, as imagens devem ser inseridas no local correto, como devem aparecer na questão. Entre parênteses, como devem aparecer na questão. Podem ser utilizados vídeos do YouTube e outros formatos. Para isso, o professor precisa copiar o link e colar no arquivo de Word. Caso o vídeo seja base para responder as 5 questões. Essa observação deverá ser inserida no arquivo para que o setor de implementação tome ciência. 8. Enviar o gabarito junto com a atividade. Anexo 2. Atribuições e especificidades sugeridas para a participação dos profissionais da educação no programa de atividades complementares. 1. Diretor coordenar o processo do programa de atividades complementares não presenciais em sua escola, garantindo o envolvimento de todos os profissionais da educação. Elaborar o plano de ação junto ao pedagogo, coordenador e professores. Monitorar a participação dos profissionais e registrar, notificar os profissionais que não estiverem cumprindo suas atribuições. Contatar as famílias, alunos para orientação quanto à realização das atividades complementares. Pedagogo. Supervisionar as atividades elaboradas pelos professores, elaborar o plano de ação junto ao diretor, coordenadores e professores. Notificar e informar ao diretor os profissionais que não estiverem cumprindo suas atribuições. 3.
Coordenador de turno. Contatar as famílias, alunos para orientação quanto à realização das atividades complementares, elaborar o plano de ação junto ao diretor, pedagogo e professores. Auxiliar o pedagogo e os professores na elaboração das atividades. 4. Professor regente. Elaborar as atividades para a sua turma ou para o ano de ensino ao qual leciona, em conjunto com outros professores ou outro professor da mesma série ou disciplina. Contatar as famílias, alunos para orientação quanto à realização das atividades complementares. 5. Professores de arte. Educação física, práticas de leitura e escrita multidisciplinares, entre parênteses, da educação infantil ao 5º ano, fecha parênteses. Elaborar atividades em conjunto com o professor regente, inserindo no planejamento dele atividades, brincadeiras, dinâmicas, músicas, jogos referentes à sua disciplina. Contatar as famílias para orientação quanto à realização das atividades complementares. Gostaria de sugerir para os professores de educação física, e aproveitar a oportunidade para mandar um abraço, um forte abraço para minha amiga, professora Jéssica, de educação física. A minha sugestão é utilizar o site do Xadrez Livre, criado pela UFPR. É um site excelente para a prática de enxadrismo, permite, né, a interação professor-aluno de forma remota. O professor pode criar uma sala, inserir os alunos ali naquela sala, praticar o jogo de xadrez, pode inclusive gravar a videoaula. Eu estou utilizando aqui para gravar videoaulas agora o OBS Studio, que é um software livre. Então você pode praticar essa atividade ali de jogo de xadrez, gravar a videoaula, depois mandar para o site do NTE. Tá certo? Uma sugestão. Uma outra sugestão que eu posso dar para os professores de matemática é utilizar o site do Khan Academy, que é uma plataforma excelente, alinhada à BNCC. Você pode interagir ali com seus alunos de maneira remota. Inclusive tem também o registro das atividades, ou seja, quando o aluno terminar a atividade, voltar no dia seguinte, a atividade vai estar no ponto em que o aluno parou, desde que seja feito o cadastro de cada aluno, com a autorização dos pais, responsáveis, etc. Faz ali o cadastro do professor, dos alunos, né? E vai poder ter o acompanhamento do aprendizado, de que atividade ele parou, como que foi o desempenho dele. É um site excelente, Khan Academy. E pode gravar videoaula usando o OBS Studio ou outro software livre de gravação de sua preferência, mandar para o site do NTE. São algumas sugestões, né? Número 6. Professores de AEE, a sala do atendimento educacional especializado. Então, professores de AEE, elaborar, adaptar atividades específicas para os alunos público-alvo da educação especial, que podem ser separadas ou articuladas ao planejamento do professor regente. Contatar as famílias, alunos para orientação, quanto à realização das atividades complementares. 7. Assistentes de sala e intérpretes. Apoiar na elaboração de atividades para os alunos em articulação com o professor regente ou professor de atendimento educacional especializado. Contatar as famílias, alunos para orientação quanto à realização das atividades complementares. Profissional da biblioteca. Inserir sugestões de livros, textos, obras literárias, entre outras, ao planejamento dos professores regentes, apoiar na elaboração de atividades em articulação com os professores. Excelente. 9. Monitor de tecnologia, locutor que vos fala. Inserir recursos midiáticos como games, vídeos, quiz, formulários, entre outros recursos, ao planejamento do professor regente. Criar, administrar blog, site da escola. Parabéns, diretor. O diretor se antecipou a essa situação, me pediu para criar o blog já está disponível. Editar vídeos, realizar gravação de aulas, entre outros recursos que a escola necessite no processo de elaboração e monitoramento das atividades complementares.
Lembrando, eu estou utilizando para gravar essas videoaulas o OBS Studio, que é um software livre excelente. Comecei a utilizar o OBS Studio há pouco tempo, gradativamente vou me aprofundando nos recursos que ele me oferece, de tal forma que a qualidade dessas videoaulas vão aumentando com o passar do tempo. Anexo 3. Sugestão de atribuições para os professores no monitoramento das atividades, dentre outras especificidades que o diretor escolar e o pedagogo determinarem. 1. Professores regentes. Ficam responsáveis pelo monitoramento da sua turma, junto aos professores de arte, educação física, PLE, multidisciplinar. 2. Professores de disciplina. Ficam responsáveis pelo monitoramento de todas as turmas que atuam ou poderão se dividir, ficando cada professor responsável por um determinado número de alunos. 3. Professores de AE. Ficam responsáveis pelo monitoramento dos alunos, público-alvo, da educação especial ou monitoramento junto aos professores regentes. Demais profissionais. Auxílio aos professores regentes e de disciplinas no monitoramento das atividades. Resultado de licitação, tá, processo de... bom, aqui já é outro assunto. Tá. Bom, então, essa aí foi a portaria 009/2020, um pouquinho comprida, mas tá feita a leitura. Muito obrigado e até a próxima.